Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui e, em nome da diretoria do CTI, eu, que sou Marco Antônio Silveira, dou boas-vindas a vocês, que o CTI ele é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, é um organismo público pertencente ao governo federal e que, portanto, então, tem como o centro da sua missão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E nós, do GAIA, que é um dos projetos existentes aqui no CTI, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações, então, nós temos, já desde 2004, esses eventos, que são mensais, muito embora a gente tenha meses, como, por exemplo, esses dois de 2012, que a gente não teve o evento. Mas, normalmente, então, esse evento é em base mensal, denominado Manhãs da Inovação. E qual que é o objetivo? É contribuir para a difusão de conhecimento nas nossas áreas de atuação. Porque a difusão de conhecimento... Bom dia. A difusão do conhecimento ela é uma atividade bastante importante, que, inclusive, faz parte da própria missão do CTI. Exatamente pela importância que o conhecimento tem na vida humana, e que não é de hoje. Porque o conhecimento ele ocupa um papel central na vida dos seres humanos. Tudo que existe nessa sala, com exceção de nós mesmos, do ar e da água, é fruto do conhecimento humano. Absolutamente tudo que está aqui é resultado dessa capacidade única que o ser humano tem de conhecer, de poder aprender e, com isso, transformar a sua realidade. Então, o conhecimento é uma característica que é exclusiva do ser humano e que nos coloca, então, nessa condição destacada entre os demais seres existentes aqui nesse planeta. O conhecimento ele só existe na mente humana. Portanto, todos aqueles processos ligados a conhecimento, todas essas palavras que nós ouvimos e citamos e trabalhamos diariamente, são frutos do conhecimento. Estão relacionadas com o conhecimento, como, por exemplo, a ciência, tecnologia, inovação, aprendizagem, propriedade intelectual. Todas essas áreas, elas têm como o seu centro principal o conhecimento e, portanto, deveria ter como foco primordial o ser humano. Então, com base nisso, nós lançamos o segundo volume dessa série composta por dois volumes de livros. Não, ainda não, por favor. Que é intitulado Gestão da Sustentabilidade Organizacional. Nós tivemos o volume 1, que é o Gerenciamento de Ecossistemas Organizacionais, organizados pelo Adalberto, que entrou aqui, e por mim. E, agora, no comecinho desse ano, saiu do forno, então, o volume 2, com foco na inovação, aprendizagem e capital humano. Então, uma pergunta que a gente já pode se fazer é: como se relacionam esses 5 temas, capital humano, sustentabilidade, organizações, aprendizagem, inovação, Qual que é o elemento que os integra? Qual a relação que existe entre esses temas? Para a gente
entender um pouquinho melhor a proposta desse livro, que foi elaborado por diversos autores, alguns deles aqui presentes. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender uma das visões que nós temos de sustentabilidade, conhecida como enfoque triple bottom line, ou o enfoque no tripé da sustentabilidade. Porque a maioria das pessoas, elas associam o termo sustentabilidade exclusivamente com a questão ambiental, que é algo da maior importância. Mas, ao longo das últimas décadas, quando esse conceito foi se tornando cada vez mais importante para a própria sobrevivência da nossa espécie, né, foi se percebendo que, na verdade, o que nós precisamos é de um equilíbrio entre esse necessário equilíbrio ambiental, o desempenho econômico, porque nós precisamos sobreviver. As pessoas precisam de dinheiro, as nações precisam de recursos, até para promover o desenvolvimento social, né? Mas que a gente deve fazer isso com foco nos seres humanos, com o objetivo maior de trazer o desenvolvimento para a sociedade como um todo. Então, dessa forma, nós trabalhamos no livro, dentro dos vários capítulos, então, com a ideia de que a aprendizagem nós podemos entender como o ganho de conhecimento. Quando eu aprendo, eu acumulo mais conhecimento, eu avanço em direção a um entendimento maior da realidade, das suas variáveis, daquilo que provoca os efeitos que nós estamos observando, né? Então, com isso, nós podemos ter uma inovação, que é exatamente a aplicação desses novos conhecimentos, que vai, então, nos permitir alcançar esse estado de bem comum, esse estado de equilíbrio, né, proporcionado por essa visão da sustentabilidade triple bottom line dentro das organizações. Porque o nosso interesse do Gaia é o mundo das organizações, tendo em vista a importância que elas desempenham no mundo atual. Sempre foram importantes, mas hoje mais do que nunca. Nós passamos a maior parte do tempo dentro das organizações, das nossas empresas, das nossas instituições. É através, principalmente, das organizações empresariais que as riquezas econômicas são geradas. Tendo em vista, principalmente no Brasil, esse quadro de violência urbana, o nosso caminhar por uma vida cada vez mais fechada dentro das nossas próprias famílias, ou às vezes até dentro de nós mesmos. Então, a organização ela também proporciona um espaço de socialização, onde nós podemos, então, interagir com outras pessoas. E, dentro das organizações também, nós podemos exercer o nosso potencial criativo através do nosso trabalho, porque o trabalho é a ação humana por excelência. É através do trabalho que nós podemos trazer uma contribuição para a sociedade, para o mundo em que nós vivemos. É através do trabalho que eu tenho estímulo para o desenvolvimento das minhas capacidades cognitivas, o desenvolvimento do potencial, a realização dos nossos sonhos. Então, o mundo organizacional ele tem uma importância muito grande nos dias de hoje. E lembrando que todos esses processos eles dependem do ser humano. O que acontece é que a gente ainda não tem a clareza do entendimento dessa realidade. E quanto mais nós percebemos isso, quanto mais nós avançarmos no conhecimento das pessoas, daquilo que faz bem, daquilo que as torna mais produtivas, mais colaborativas, mais felizes, mais saudáveis, melhor
para a pessoa, para a família dela, para as organizações e para o país. Então, é esse o foco do livro, né? Que, então, ele é constituído de 13 capítulos. Ele teve um prefácio do professor Barbieri, da Fundação Getúlio Vargas, né? E o capítulo 1 foi escrito por mim, o capítulo 2 pelo professor Luciel, que é professor da AGV, também da Fundação Getúlio Vargas, e da FACAMP, aqui de Campinas. O capítulo 3 foi escrito por 3 pesquisadores do Gaia, a Adileia, o Sérgio e a Natália. O capítulo 4 foi escrito por uma profissional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ela é coordenadora geral no país de design para a sustentabilidade. O capítulo 3 foi escrito pelo Américo e pelo professor Ometo, que são da USP de São Carlos. O capítulo 6 foi escrito pelo Zé Oliveira e a Márcia Ewald, que são pesquisadores aqui do CTI, de uma outra divisão chamada DAP. O capítulo 7 foi escrito pelo professor Gardesani, que está aqui, né, e pela aluna dele, a Marina, que são da Universidade Mackenzie. São profissionais que a gente já colabora há bastante tempo. O capítulo 8 foi escrito pelo Rafael e pelo professor Bastian, aqui da Unicamp. O capítulo 9 foi escrito por mim e, na época, por 2 alunas de graduação, a Larissa, que agora foi efetivada como pesquisadora do Gaia, e a Marina. O capítulo 10, pela professora Marisa Éboli, que é da USP de São Paulo, da FEA, e que, já aviso vocês, está presa no trânsito. Então, a palestra dela seria a primeira, vai haver uma inversão. Tá? E o Sérgio Mancini, que é um colaborador e que está vindo com ela. O capítulo 11, pela professora Sandra e pelo professor Francisco. A Sandra também conseguiu estar aqui hoje. Francisco, prazer. E a aprendizagem, inovação e competências tecnológicas é o capítulo 12, escrito pela Flávia, pessoa que também já foi pesquisadora do Gaia, continua colaborando até hoje. Atualmente, ela está na FEI, no mestrado em administração da FEI. E ela, então, gentilmente, vai iniciar aqui a apresentação hoje. E o capítulo 13, gestão de paradoxos como competência geradora de sustentabilidade, do doutor Paulo Emílio, que também está aqui, que também é colaborador do Gaia, doutor em administração pela USP, professor de vários cursos de pós-graduação. Então, um dos motivos desse evento hoje é exatamente o lançamento desse livro, e a Nancy, que é uma das pessoas que coordenou a publicação desse livro, que contou com o apoio de muita gente, como, por exemplo, do próprio Adalberto e da Marília na revisão, e da editora Sedete, que fez um trabalho muito competente. Então, a Nancy vai sortear hoje, durante a manhã, em alguns momentos, vários exemplares aí para que vocês possam conhecer melhor o trabalho. Tá bom? Então, é isso. Nós vamos ter uma programação intensa, num espaço de tempo relativamente curto, e teremos... tá a programação aí, por favor, Rodrigo. Avança mais uma. Isso. Né? Nós teremos agora, na primeira parte, 2 palestras. Só vamos fazer uma inversão, né? Começando com a Flávia, seguida pela Marisa. Depois de um breve intervalo, eu vou apresentar também um tema ligado ao capítulo, é um projeto que nós estamos desenvolvendo, e teremos, na conclusão, uma mesa redonda para que a gente possa conversar um pouco mais com vocês. Tá bom? Então, agora a gente vai ter a professora, a doutora Flávia Consone, que ela é uma socióloga de formação,
mas ela acabou fazendo o seu doutorado aqui no DPCT, no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, onde concluiu o seu doutorado, fez o seu pós-doutorado na USP, e, como eu mencionei, atualmente, para a felicidade dos alunos de lá, ela é professora do mestrado em administração, então é uma grande alegria tê-la aqui. Na verdade, eu vou complementar. Obrigada. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Bom dia ao Marcos. Obrigada aí pelo convite, Marcos. É uma grande alegria voltar. Voltar não, né? Eu participo das edições do Manhã de Inovação, das Manhãs de Inovação desde 2004. Eu terminei meu doutorado nesse ano e, coincidentemente, encontrei o Marcos numa viagem, num congresso, e, felizmente, foi uma amizade que teve continuidade desde então. E a satisfação de estar aqui hoje é maior ainda porque, enfim, é um grande sonho aqui se realizando, né? Eu trabalhei nesse livro anos atrás e, finalmente, a gente vê aí o resultado. Parabenizo aqui a todos os outros autores e coautores presentes. Marcos, eu queria só complementar. Então, eu estou na FEI, no Centro Universitário da FEI, mas a gente está agora com a segunda turma de doutorado. Então, lá eu trabalho no mestrado e também no doutorado em administração. E o nosso doutorado lá ele tem 3 linhas de pesquisa, uma delas em marketing, uma outra é na linha de organizações e inovação, que é a parte que eu atuo, e uma terceira linha em sustentabilidade. Então, falar hoje aqui sobre aprendizagem, sobre inovação, sobre competências, e ligando a inovação com a sustentabilidade, é uma preocupação que a gente tem constante lá, seja em sala de aula, seja nas nossas reuniões, para tentar, o máximo possível, fazer com que essas áreas dialoguem. Na divulgação que foi feita sobre a Manhã de Inovação de hoje, eu me lembro que tinha lá um enunciado falando da sustentabilidade, da importância da sustentabilidade, né, e de que, como todos nós, né, nós como cidadãos, as organizações devem ter a sustentabilidade como norte, como uma busca. A gente sabe que ainda é um caminho longo pela frente, mas que não deve ser perdido de vista. E como conseguir isso? O Marcos respondia isso, a partir da sustentabilidade, a partir da inovação. Inovação, então, seria um dos caminhos. E como conseguir, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse capítulo que eu escrevi. Eu confesso que o capítulo, eu relendo ele essa semana, ele está assim, bastante teórico. Eu vou tentar aqui deixar um pouquinho mais amigável, para que vocês gostem e tenham curiosidade em ler. Então, fiquem à disposição aqui, fiquem à vontade se tiverem dúvidas ao longo da minha apresentação. Acho que podemos. Antes, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Alguém identifica que cidade é essa? Claro que eu não coloquei nenhum grande ponto turístico para deixar o exercício um pouquinho mais difícil, né? Pode passar para o próximo. Ficou mais fácil agora? Quem que é? Seul, Coreia do Sul. Na verdade, se ninguém tivesse adivinhado anteriormente, eu ia mostrar esses logotipos, né? Por que eu trago aqui Coreia, né, Coreia do Sul, para começar a apresentação? Porque eu vou contar um pouquinho sobre aprendizagem. Aprendizagem como sendo um recurso, um dos processos para que a gente consiga, para as organizações, consiga dar um salto na mudança técnica e conseguir inovar, mas não inovar simplesmente. Aqui, a abordagem que eu vou trazer, claro, inovação é sempre importante, mas eu vou tratar da inovação, que é aquela inovação mais sofisticada, a inovação tecnológica, que trabalha com mudança de produtos, com mudança de processo. E como as organizações conseguem isso? E por que eu trago o caso da Coreia? Esses números aqui, eu sei que vocês já estão cansados de ver, mas, assim, tirando o aspecto de que, de certa forma, nos humilha, né, essas estatísticas aí, né, enfim, essa realidade, a Coreia do Sul, e não é novidade, imagino que para ninguém aqui, né, há 30 anos atrás, tinha aí um patamar de desenvolvimento econômico, né, de inovação
Enfim, em termos de patentes, né, era semelhante ao Brasil. 30 anos depois, a gente vê que o Brasil estava mais, né, estava na frente, 3 vezes mais. 30 anos depois, a Coreia consegue dar esse salto, ou seja, ela faz o seu processo de catching up, né, e consegue aí dar um salto fenomenal no número de patentes. Aqueles logotipos que eu mostrei atrás, né, as 3 grandes empresas coreanas, que, enfim, é de conhecimento de todos vocês, né, Samsung, LG, Hyundai, elas são responsáveis. Eu estava com um resfriado essa semana. E ontem dei aula até às 9h30 da noite em São Paulo. É claro que elas são responsáveis pela maior parte dessas patentes, desse número de patentes, mas não são as únicas. Eu também quero dizer aqui que patentes é um indicador de inovação extremamente questionável, extremamente criticado, mas é um indicador e ninguém pode ignorar esse fato. E aqui está mostrando que, se a gente pegar esse indicador de inovação, que é aí de registro, né, das suas invenções, a Coreia deu esse salto. E como ela conseguiu isso? Vários autores, principalmente aqueles da linha mais evolucionista, eles atribuem o sucesso da Coreia, e aqui eu estou falando, eu não estou ignorando problemas lá, existem muitos, principalmente o primeiro que nos é bastante familiar, né? Corrupção. Mas sem entrar nesses problemas, o que a Coreia soube fazer, e muito bem feito, foi se apropriar de mecanismos de aprendizagem. Ela fez aquilo, a transição, ela começou imitava muito. Para quem conhece um livro da imitação à inovação, do Lin Sung Kim, ele tem alguns casos no final em que ele detalha como é que a Coreia aprendeu a fazer forno de micro-ondas. Por 2 anos, os fornos explodiam o tempo todo, porque ela estava imitando, né? Ela começou sem aquele princípio científico para desenvolver. Ela foi muito numa tentativa de aprender, do learning by doing, que depois foi complementado por outros mecanismos. Então, ela fez essa transição e conseguiu, sim, dar esse salto e promover a sua mudança tecnológica, conseguiu acumular um conjunto de competências tecnológicas internamente. Então, faça essa introdução. Eu vou começar a contar meu tema, né, Marcos? Meu tempo, eu tenho meia hora, né? Eu acho que eu já avancei um pouquinho, e vou tentar ser bastante sintética aqui na apresentação. O que eu trouxe para vocês é discutir, ainda que rapidamente, essas 3 abordagens. Primeiro, o que é aprendizagem, né? Aprendizagem tecnológica, que é o que eu estou chamando. E eu vou tratar um pouquinho dos vários mecanismos que viabilizam a aprendizagem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a aprendizagem em dimensão indivíduo e dimensão organização. E, por fim, né, como que a aprendizagem pode se converter em competências. Competências dos mais variados tipos. Okay? A minha ideia aqui é passar para vocês como que a gente consegue viabilizar o processo de inovação a partir de um dos seus processos, que é esse da aprendizagem, de motivar o conhecimento. Eu fiz esse slidezinho ontem, já no final do dia, porque eu tinha montado a apresentação e eu tenho aprendido, principalmente com os alunos da graduação, né? O esquema gráfico é algo importante. Então, eu tentei aqui colocar em uma única slide tudo o que eu vou falar para vocês hoje. O que é aprendizagem e, enfim, como que a gente chega nas capacidades a partir de então. Então, o primeiro quadradinho ali, eu falo da aprendizagem, e ela também é muito reconhecida na literatura. Vocês podem encontrar isso como sinônimo, aprendizagem ou esforço. Por que esforço? Porque a aprendizagem, pelo menos na concepção que eu abordo aqui, ela não é algo dado, ela demanda uma iniciativa para que ela ocorra. Então, por isso, a ideia de ser um esforço.
O que significa aprendizagem? É uma mudança do quê? De comportamento. Em função do quê? Por que mudar o comportamento? E de quem? Né? Indivíduos e organizações, porque eles vão acumular recursos. O que significam? Que recursos são esses? Aqui, no comecinho, esses recursos são compostos por conhecimentos, habilidades, experiências. Poderíamos até colocar atitudes aí, né? A gente teria aí o chá, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, mas eu fiz questão de colocar também a experiência, porque a experiência está ligada com o aprender fazendo. Ok, então, aprendi, acumulei recursos, esses recursos estão aqui definidos, e o que esses recursos fazem nas organizações? Geram, promovem, gerenciam a mudança. Não é qualquer mudança. Como eu disse aqui, a abordagem é muito mais ligada à inovação tecnológica. Então, você está gerenciando aqui a mudança técnica, a mudança em produto, a mudança em processo. Uma mudança muito mais sofisticada. O resultado disso é que, a partir de um processo contínuo, consistente, sistemático de aprendizagem, você, então, acumula competências tecnológicas. Eu falei que a minha apresentação ela é muito calcada em conceitos, tá? Mas eu vou passar rapidinho por isso. Então, traduzindo, o que seriam as capacidades tecnológicas, né? Da aprendizagem, você chega nessas capacidades. Repetindo um pouquinho mais, as capacidades, então, é esse conjunto, né? Um conjunto de recursos que foram acumulados na organização, no indivíduo, que é uma condição. Não é a única condição, e não é a única condição, e não é suficiente apenas, mas ela é a condição para que as organizações consigam mudar, consigam sair daquele seu estágio de desenvolvimento ou de desenvolvimento de técnicas e possam dar um salto. Por isso que eu trouxe o exemplo da Coreia anteriormente. Ok, mas vamos lá. Essa, para quem estudou na Unicamp, no DPCT, eu acho que tem vários aqui alunos de lá, vai reconhecer a caixa preta. A gente comenta muito o que é a caixa preta, né? Como que a inovação acontece? Ela passa por uma caixa que é escura e a gente não sabe o que se faz ali dentro. O mesmo acontece com a aprendizagem. Você tem da aprendizagem de processos, então a aprendizagem é um processo. De processos de aprendizagem resulta em capacidades tecnológicas. De forma contínua? Não. De forma automática? Não. Não é um processo automático. Essa capacidade de absorção que eu referencio aqui como sendo o que está dentro da caixa preta, ela vai demandar uma série de atitudes, de esforços das organizações para que possa ser efetivado. Que tipo de esforços são esses? São de dois tipos. São aqueles espontâneos e são aqueles intencionais. Os espontâneos é aquele que nós vivemos no dia a dia e todas as organizações vivenciam esse tipo de aprendizagem, que é aquela de fazer, simplesmente fazer, aprender fazendo. E quanto mais se faz, mais se aprende. Então, está dado. É de um único tipo. A aprendizagem intencional ela é muito mais complexa. Para ela ser alcançada, você demanda aí a ideia de aprendizagem enquanto um esforço faz mais sentido, porque você demanda um conjunto de iniciativas das organizações para que possa ser efetivado. Ficando um pouquinho mais, tentando clarear um pouquinho mais o que é a aprendizagem espontânea, o que é a aprendizagem intencional. Andar de bicicleta. Eu acho que todos aqui, ou a grande maioria, sabe andar de bicicleta. A gente começa com as rodinhas, de repente aprende, né? Começa a dominar e pronto, tiramos a rodinha. Eu aprendi a andar a partir da minha experiência diária de tentar. Mas quanto mais a gente anda de bicicleta, mais a gente vai se sentindo poderoso, adquirindo outras capacidades, outros conhecimentos que nos permitem, olha, evitar o tombo, né? Então, você, a partir da repetição dessa ação, o fazer, o dia a dia fazendo, tende a fazer com que as pessoas
façam melhor, né? Eu tô me aperfeiçoando naquilo. E mais do que isso, o processo de desafios, de problemas que são colocados no dia a dia, demanda também um aperfeiçoamento. Então, resolvendo problemas, se aprende mais. Resolvendo problemas que se colocam no dia a dia. Eu não, a literatura toda classifica esse learning by doing, né, que é o aprender fazendo, como uma das capacidades de um processo de aprendizagem que não deve ser negligenciado, ainda que haja uma série de críticas relativas a isso. E uma das principais críticas é que pressupõe que o conhecimento então seja algo automático, né? Eu faço, quanto mais eu faço, mais eu aprendo e estou gerando conhecimento. Essa é uma das críticas que o conjunto de outras aprendizagens, que são aquelas que são intencionais, tende a suprir essa lacuna. Quais são essas outras? Vejam que a espontânea é de um tipo apenas, né, o aprender fazendo. E a intencional... Pode mudar. Tem um conjunto delas. Quais seriam elas? Eu trouxe aqui algumas ilustrações para mostrar algumas das iniciativas que podem ser empreendidas e que deveriam, né, ser empreendidas para as organizações que esperam sair do seu patamar e conseguir agregar um conhecimento diferenciado, um conhecimento que possa fazer a diferença. Esse é um dos principais meios, que é a partir de laboratórios, a partir de pesquisa internas às organizações. Aqui eu estou ainda falando na parte interna, e ter pesquisa e desenvolvimento, ou simplesmente desenvolvimento, né? A gente sabe que, no Brasil, as organizações tendem a fazer muito mais o D da P&D do que exatamente o P, mas também não é negligenciado. É uma forma de se conhecer um pouco mais, além daquilo que se faz, pesquisando. Uma outra forma é a partir de treinamentos internos às organizações ou externo, motivando esse tipo de engajamento, levando os indivíduos a aprenderem um pouco mais, a conhecerem, a circularem. Um outro tipo ainda, né, é financiando estudos, né, que as pessoas acabem voltando para os bancos escolares, né, e você viabiliza uma forma das organizações também estimularem esse crescimento. Universidade e empresa, vocês veem que há aqui um grande vazio, né, entre as universidades e empresa. E esse é um assunto que, ao menos aqui no Brasil, né, é bastante criticado, né? Há um distanciamento grande. Felizmente, essas barreiras, né, ou essa ponte aqui, que intencionalmente eu coloquei algo assim bem difícil, tortuoso, até perigoso, né? Mas que, aos poucos, esse distanciamento acaba sendo rompido. E isso também se traduz como um mecanismo importante de aprendizagem, a aproximação entre... e aqui a universidade se entende também como instituto de pesquisa, essa própria iniciativa aqui do CTI, em se fazer manhãs de inovações e abrir esse espaço de debate, de redes, de interlocução, acaba sendo um mecanismo importante para viabilizar mudanças que, como eu disse no começo, né, é mudança de comportamento. A aprendizagem pressupõe isso, mudar comportamento. Tem mais. Feiras, eventos, né, viabilizar essas viagens, essas participações, que também têm um retorno positivo, seja em novas ideias, seja em network que se façam. Aqui eu estou exemplificando um pouquinho das redes, né, o estímulo para que as organizações, a partir dos seus indivíduos, né, se mantenham conectados com empresas concorrentes, com outros fornecedores. Instituir mecanismos que ouçam e acolham as sugestões, as mudanças, as novas ideias, né, que as organizações não estejam fechadas a isso.
E, por fim, eu acho que eu passei por grande parte, mas não todos, né, a contratação também de pesquisadores com qualificações diferenciadas, as estratégias de vocês enviarem pessoas para trabalhar um pouquinho no meu concorrente, né, ou no meu fornecedor. Isso é muito comum em empresas multinacionais, em que os funcionários passam um tempo em outras unidades da corporação para aprenderem, sim, outra cultura ou funcionamento de seus processos e produtos, né, do desenvolvimento, como isso ocorre. Enfim, há uma série de outros temas. Eu acho que essa lista aqui ela pode ser bastante ampliada. A ideia, pode até passar. A ideia aqui é o que eu quero mostrar aqui. A gente tem esses mecanismos que são espontâneos, que são intencionais, e a mensagem que está por trás disso aqui, eles estão totalmente integrados. Um complementa o outro. Aliás, alguns complementam o outro, que é aquele do learning by doing, e que, se bem complementado, pode ter um resultado significativo. E aí fica a questão, né? Ok, eu tenho esse conjunto de mecanismos que eu acabei de explicar, e quando que um é adequado ou mais adequado do que o outro? Como eu disse, o learning by doing não deve de forma alguma ser negligenciado. Eu tenho trabalhado bastante com empresas multinacionais e tenho, felizmente, percebido que algumas dessas empresas têm se tornado centros de excelência na corporação, na área de desenvolvimento e até na área de pesquisa. E como que elas conseguiram isso? Parte delas conseguiram dar esse salto muito por fazer bem feito aquilo que elas faziam. E como que elas faziam bem feito? A partir do dia a dia, a partir dos desafios que eram colocados. E aí eu disse, né, que o learning by doing está associado muito com a mudança, né, com os problemas que se resolvem no dia a dia. E que isso acabou tendo um impacto extremamente importante para posicionar essas organizações lá fora, e a ponto até de estimular um processo de aprendizagem aí muito mais sistemático. Então, a aprendizagem espontânea, ela é adequada, muito adequada, quando as organizações focam atividades e mudanças que são adaptativas. Ela não é suficiente quando se trata de rupturas, de alteração de rotina ou em lidar com novas tecnologias. Por quê? Porque isso demanda aquele conjunto de recursos que eu disse no início e que tem outras formas de você conseguir que não apenas no seu dia a dia. Tá? É recorrendo à fonte externa de conhecimento, aqueles vários tipos. Por isso que a aprendizagem intencional, ela sim é adequada para lidar com mudanças, porque ela promove a acumulação de competências que são mais complexas, que são de outra natureza. E aí a grande questão, ok, na teoria é tudo muito lindo, né? Mas se eu, enquanto uma organização, empreendo esse conjunto de processos de aprendizagem intencionais e espontâneos, será que eu vou conseguir chegar no final àquele gráfico inicial e acumular competências tecnológicas que me permitam promover a mudança técnica? Isso é um processo. Como garantir que isso ocorra? E isso não sou eu que estou falando também, eu trouxe vários autores para reforçar esta ideia. Eu consigo isso quando esse conjunto de recursos sair do indivíduo e for incorporado nas organizações. Aí eu dou esse salto. Bom, pode passar. Aqui são as dimensões, né, do aprendizado, que ela envolve o indivíduo, ela envolve a organização. E algumas frasezinhas aqui, frases de efeito, né, no nosso Peter Senge, né, um dos grandes autores aí, na quinta disciplina, ele vai falar que as organizações aprendem somente através dos indivíduos que aprendem. Aprendizagem individual não garante aprendizagem organizacional. Por quê? Porque falta converter isso. Ficando no indivíduo, o impacto é pequeno. No entanto, sem aprendizagem individual, a organizacional não vai ocorrer.
E aí nós temos uma outra citação do Nonaki Takeuchi, né? Eu trouxe esses 2 livros aqui porque eu acho que é de conhecimento da grande maioria de vocês. E o Nonaki e o Takeuchi vão dizer que, embora se use o termo criação de conhecimento organizacional, a organização não pode criar conhecimento por si própria, sem a iniciativa de indivíduos e a interação que ocorre com o grupo. Ok. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa conversão, né, do individual para o organizacional? E por que isso é tão importante? Porque, no plano individual, você tem só aquisição de conhecimento. E, quando isso se traduz, né, e vai para a organização, se converte, você institucionaliza. E, quando você institucionaliza, você cria uma outra cultura na organização. A caixa que era preta, então, ela ficou um pouquinho mais clara, né? Você tem aqui o aprendizado, as competências. Pode seguir. As competências, mas ainda assim institucionalizei. Mas chegar à criação, né, à consolidação de competências ou capacidades tecnológicas também não é fácil, né? Aquela caixa branca, ela começa a escurecer novamente, porque essa transição implica um processo que é evolutivo, demanda tempo, é cumulativo e que é, sobretudo, incerto. Eu pus uma das primeiras transparências ali como um mecanismo intencional de aprendizagem, um laboratório de P&D. 100% não, né? Muito incerto. Quem me garante que as pesquisas vão, de fato, resultar em inovação para o mercado? A incerteza é muito grande. E, em todos esses processos, você tem uma grande incerteza. Além da incerteza, há outros condicionantes extremamente importantes para que essa transição seja bem efetuada. É o ambiente, né? A trajetória de acumulação de competências. E aí vocês têm que considerar a evolução das empresas, né? O passado dela, como que é a cultura interna, as opções estratégicas, o ambiente corporativo. E aqui eu estou falando, sobretudo, também de empresas multinacionais, né? Você tem várias tipologias para se referir a empresas desse tipo, desde aquelas que vivem isoladas até aquelas que são totalmente integradas nessa rede corporativa. Portanto, as empresas diferem entre si em termos das suas capacidades, mesmo quando elas estão integradas no mesmo ambiente socioeconômico e político. E é com base nisso, né, para mostrar que, não obstante se faça a lição de casa, né, se empreenda todos aqueles mecanismos que eu disse, se trabalhe na conversão, né, desse conhecimento então desenvolvido do indivíduo para a organização, a incerteza ainda se mantém, porque as estratégias, as empresas, elas tendem a ser muito diferenciadas, mesmo quando elas têm produtos similares, estão no mesmo mercado, brigam pelo mesmo cliente e, às vezes, têm os mesmos produtos. Então, aqui, caminhando para as conclusões, eu trouxe um pequeno exemplozinho. Antes, eu fiz aqui mais um gráfico. Vamos resumir, né? O que a gente falou aqui? O processo de acúmulo de competências, então, é uma das condições, embora não a única, para que se possa promover mudança técnica. E, sobretudo, dar aquele salto, né? A mudança técnica mais complexa. Tá? O processo não é automático, demanda muitos mecanismos de aprendizagem e que, mesmo esses mecanismos, vai resultar num processo lento e gradual. Ou seja, isso não é estático, né? Não é uma ocorrência direta. E aí eu trouxe aqui, e eu já estou finalizando, tá, Marco? Estou no tempo, né? Pode passar. Um exemplo para mostrar para vocês de como as estratégias podem ser distintas em organizações que estão em mesmos setores econômicos. Vocês se recordam desses veículos? Alguém se lembra de algum deles? Qual é o primeiro? Hã? Verona, da Ford. E o de baixo? Muito bem. Oi? Merece o livro. Mas, enfim, qual que é? Agora vocês sabem a história desses dois veículos, né?
a Alto Latina. O Ford Verona, de 89 a 96, ele é um sedã derivado do Escort. E o Escort é um carro marca Ford, né? A Ford ficou muito conhecida por conta do Escort. Aí a gente teve a Alto Latina. Vamos fazer aí uma integração, né? A Volkswagen ficou aí com 51% das ações, Ford 49%, e vamos trabalhar em conjunto. Eu não vou falar sobre a Alto Latina, porque isso é uma outra palestra, tá? Mas, enfim, trabalhar em conjunto significa ter compartilhar também alguns desenvolvimentos, alguns projetos e alguns veículos, né? Esse foi um dos veículos compartilhado, em que o coração dele mesmo, né, toda a ideia, toda a concepção, veio da Ford. O Ford Verona, inclusive pelo tempo de lançamento, teve lá toda uma história ligada ao Escort. E a Ford pegou isso, adaptou, colocou o Apollo com 2 L's, em homenagem, então, ao nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello, que tinha 2 L's, e temos esses veículos no mercado. Não precisa, não. Ah, pode ser, pode ir. Ok, final da Alto Latina, o que aconteceu? No período da Alto Latina, toda a parte de desenvolvimento de produtos, eles tinham que fazer algumas divisões. Quem vai cuidar do quê? E desenvolvimento de produtos ficou com a Volkswagen. A Ford meio que alocou os seus funcionários, porque se pensava, então, em projetos em comum, tá? Ainda que com umas carinhas diferenciadas. Nesse mesmo período, pensando naqueles condicionantes estratégicos e macros, a Ford, lá fora, a matriz, o Big Boss, né, pensava em não ter desenvolvimento de produtos em todas as regiões. Então, a ideia era que você tivesse alguns poucos centros pensando nisso. Então, não era mesmo prioridade que o Brasil tivesse esse tipo de inclinação. A Volkswagen estava cuidando disso, ótimo. Resultou que a Alto Latina terminou e a Ford praticamente não tinha mais a sua equipe de desenvolvimento de produtos. Coincidentemente, eu estive na Ford em 98, né, porque eu estava terminando o meu mestrado, fiz uma entrevista com um engenheiro naquela época, ele era gerente de produtos, e assim foi uma sensação. Eu sempre me lembro dessa entrevista porque foi uma entrevista muito down, né? A gente foi falar sobre o futuro do desenvolvimento de produtos, e ele falou: a gente não tem mais, a gente desmontou isso. Eles tinham 170 engenheiros naquela época pensando no desenvolvimento de produtos. Vou encurtar minha história, tá, Marco? E aí, por uma sucessão, ali a Ford perdeu o mercado no Brasil, hoje ela está aí, quase que perdeu a sua 4ª posição para a Renault, e uma das condicionantes foi que ela não tinha mais mercado. Ela estava ali, ela não tinha produto mais cara Ford. Vinha tudo de fora, e aí eles não conquistavam os consumidores. Enfim, tendo ciência disso, que ela tinha perdido, como eu disse, as competências, então, elas não são estáticas, elas podem ser desmontadas a partir de uma decisão estratégica como foi dessa. E eles desmontaram esse tipo de competência que era interna à organização. Voltaram atrás nessa decisão e perceberam que ter esse conjunto de conhecimentos aqui era essencial para que a empresa pudesse promover a mudança, pudesse ter carros melhores, mais condizentes com o mercado local. Ela saiu de um patamar de 170 funcionários e hoje ela tem mais de 1.000 engenheiros, reconstituiu essa área, e, para ela fazer isso, ela se apropriou, olha, da aquisição e conversão de conhecimento de uma série de mecanismos internos, né, de learning by doing, de resolução de problemas que se colocavam. O learning by doing foi importante, mas ela se apropriou de muitos mecanismos externos. Contratação de pessoal, muito treinamento, principalmente no exterior, empresas de engenharia terceirizada, MSX, que é daqui da região, esteve e está dentro da Ford. Ela chegou a responder por 50% dos funcionários na área de pesquisa, porque estavam ensinando esse monte de funcionários que ela, então, contratou a aprender a trabalhar novamente no desenvolvimento. E também a conversão, né? Como que isso passou para a organização? Também por um conjunto integrado de iniciativas, de cursos, de um engajamento da organização. Enfim, eu acho que isso é só para mostrar. Hoje a Ford ela lançou aí o de baixo, não é um carro coreano, embora apareça, né, é o novo Export, e esse é um dos exemplos, né, do resultado de todo esse processo de empreender processos sistemáticos de aprendizagem para retomar uma liderança
tecnológica que ela até então tinha, mas que ela perdeu quando ela desmobilizou toda essa equipe de desenvolvimento. Eu teria mais umas coisinhas para falar, mas eu tinha meia hora. Passei, Marco? 5 minutinhos? Obrigada, pessoal. Essa tarefa de coordenar evento é uma das mais inglórias que tem, né? Ter que parar a Flávia, tantas pessoas interessantes, eu mesmo estava me reconfortando, lembrando aí do tempo que a gente já trabalhou junto, as contribuições que ela vem dando aqui para o nosso trabalho, e assim como tantas outras pessoas. E agora, então, nós temos a doutora Marisa Éboli, que é uma pessoa muito conhecida nessa área de aprendizagem organizacional no país, se constitui, com certeza, no principal nome da área de educação corporativa no Brasil, e atua na FEA, na Faculdade de Economia e Administração da USP, e vem desenvolvendo uma série de trabalhos de pesquisa, publicações, trabalho dentro das organizações, e, para nossa sorte, ela topou, junto com o Sérgio Mancini, escreveu um dos capítulos do livro, e hoje está aqui conosco. Agradeço muito a sua participação. A palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite para escrever sobre esse tema. Eu é que vou fazer a palestra, então a palestra é minha, mas o artigo é nosso. E isso eu queria deixar claro, hein? Eu, de sustentabilidade, eu não entendo. Quem entende é o Sérgio Mancini, né? Então, o que é o nosso objetivo no capítulo do livro? Foi discutir a importância dos sistemas de educação corporativa justamente para promover e viabilizar uma gestão voltada para a sustentabilidade, superando aí os desafios. Por que eu falei que a palestra é minha? É porque não necessariamente, com as ideias centrais, eu sei que ele concorda, porque elas estão alinhadas com o capítulo, mas não necessariamente com as estratégias aqui que eu vou usar. Eu sei, mas isso aqui tem que fazer o charme, né, Sérgio? Mas com as estratégias que eu vou usar. O que eu estou querendo dizer? Eu não vou entrar na parte conceitual. Ele fez isso muito bem no capítulo, né, de sustentabilidade. Essa parte, se vocês quiserem, vocês perguntem para ele. O que eu quero é provocar e estimular essa reflexão em todos nós, mesmo nos super especialistas sobre sustentabilidade. O tema é mais do que oportuno, importante, mas a gente precisa sair da teoria para a prática. Isso que eu aprendi esses anos trabalhando com o Sérgio. Como eu disse, eu não entendo de sustentabilidade. O pouquinho que eu aprendi, ele disse que eu já aprendi bastante coisa, né? Mas o pouco que eu aprendi foi com ele. O que eu entendo é de educação corporativa, e essa é a mensagem principal. Do ponto de vista da educação corporativa, o que a gente vê é que ainda há muito a ser feito. Tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo? Primeiro, é passar esse entendimento da sustentabilidade como um valor, né? Aqui na palestra, mais do que no capítulo, que ali tem conceitos. Verificar essa relação entre educação, ética e sustentabilidade, e, principalmente, porque aí é que eu acho que está o grande desafio da gente trazer a sustentabilidade do conceito para a prática, né? Que é repensar o papel do líder na gestão e desenvolvimento de pessoas no cotidiano de trabalho. Por quê? Não só com relação ao tema sustentabilidade, com relação a todos.
nada educa mais do que o exemplo, daí a importância da liderança educadora. Então, eu vou falar sobre sustentabilidade, um valor, depois, ligado à educação corporativa para a sustentabilidade, dá destaque aos resultados de uma pesquisa que nós fizemos em 2009, que, pela influência aí do Sérgio Mancini, né, com o tema sustentabilidade, nós tivemos um bloco que perguntava especificamente sobre isso. Depois, falar de formação de competências para sustentabilidade, formação de liderança, entrar no desafio da liderança educadora e aí tentar aí algumas conclusões e recomendações. Então, falando da sustentabilidade como um valor, eu queria começar. Eu aí, depois de velha, acabei ficando uma fã de ecoturismo, turismo de aventura, e é depois de velha mesmo, porque foi algo que aconteceu aí depois dos 40 anos, né? Mas, enfim, fiquei, para começar nessa área, isso que eu estou dizendo, eu me sinto muito nova, aos 55, mas, para começar nessa área de ecoturismo, turismo de aventura, outras nomenclaturas, vamos dizer que já era um pouquinho tarde, né? Mas adoro. E sempre uma coisa que eu curto muito quando faço esse tipo de turismo, com um pouquinho de esporte radical, quando a idade permite, né? É isso, é ver, não que eu mais curto, que é o lance da natureza, da beleza, mas é também ver como que as pessoas vivem, como que está equilibrado, né? Essa beleza, o meio ambiente e o social, como que as pessoas estão vivendo. E aí, pode ir para o próximo slide, é bem o conceito do professor José Eli da Veiga, que ele dá nesse livro A Sustentabilidade, a Legitimidade de um Novo Valor, que ele fala que, embora todas as áreas de conhecimento tenham incorporado a noção de sustentabilidade, as raízes do debate sobre seu sentido estão nas reflexões de duas disciplinas consideradas científicas, ecologia e economia. E aí eu achei interessante, quando eu li isso nesse livro do professor José Eli da Veiga, que eu falei, interessante, intuitivamente era o que eu sempre buscava lá no ecoturismo, no turismo de aventura, que era o equilíbrio aí entre a ecologia, né, e a economia, como sobreviviam e como sobrevivem as comunidades locais de cada região que eu acabo visitando. Acho que o exemplo mais brilhante nessa área são os Incas e Machu Picchu, né? Como eles souberam equilibrar de uma forma perfeita. Então, é um valor. Esse é o argumento todo que ele utiliza e está na essência aí desse valor, esse equilíbrio entre ecologia e economia. O professor Sérgio Mancini, ele conceitua, então, eu acho que esse é você que tem que... Trouxe o slide ao vivo? Bom, muita gente fala de... Oi, bom dia. Bom dia. Sair falando assim é ruim, né? Bom, muita gente fala esse conceito de várias formas. Eu tive que conceituar isso para poder seguir uma orientação, né? Então, na verdade, fiz uma revisão bibliográfica grande e, na minha visão, eu cheguei com essa visão do que é uma gestão com responsabilidade socioambiental. No fundo, ela é a que leva, na minha visão, para um desenvolvimento sustentável. Mas ali eu coloquei que ela é caracterizada pelo dever ou obrigação ética. Isso aí, cada palavra demora um tempão para chegar em cada palavra dessa.
dever ou obrigação de buscar nas atividades da empresa o desenvolvimento pleno das partes interessadas. Aí mostrando, efetivamente, que existe um certo dever, não só como correspondente ao indivíduo, né? A empresa tem um certo dever de desenvolver e de buscar aí, atender demandas plenas das partes interessadas. Lógico, as mais importantes e interessantes para o negócio. E aí, limitadas a uma sustentabilidade ambiental. Então, buscar o desenvolvimento, só que com limites de sustentabilidade ambiental, resumindo. Muito bom. Depois você volta, hein? Porque tem mais um que é seu. Bom, aí eu queria só fazer uma enquete rápida com vocês, né? Aqui nós temos 3 situações e eu queria que vocês escolhessem qual que é uma obra de ficção. Na verdade, só uma delas é que é uma obra de ficção. Então, pode passar para a próxima, que aí eu vou ler cada uma delas. Alternativa A. Às margens de um rio, num estado nordestino, há uma placa, corretíssima, por sinal, do Ministério do Meio Ambiente, sinalizando as ações proibidas que serão enquadradas como crime ambiental. Do outro lado do rio, há uma enorme casa de veraneio que destoa completamente do cenário a ser preservado. Detalhe intrigante, a casa pertence a um político da região e teria sido construída justamente quando este era ministro do Meio Ambiente. Vocês acham que isso é verdade ou essa é a ficção? Vocês acham que é verdade? Tá, então, essa não é a ficção. Guarda aí, que essa eles acham que não é a alternativa correta. Alternativa B. A situação B. Cláudio de Moura Castro, que é o especialista em educação, que escreve na Veja, vamos ver se é essa a ficção. Certa feita, foi visitar uma escola rural, cuja reforma estava nas etapas finais. Tinha tudo, quadra esportiva, computadores e belos espaços. Como atrás do prédio havia um riacho simpático, indagou se a escola tinha fossa séptica. Diante da resposta negativa, indagou como poderiam ensinar boas práticas de meio ambiente se jogavam cocô no rio. Acho que essa é a ficção. Vocês acham que não? Também não? Bom, então vamos para a última. A última tem que ser. Os moradores de uma pequena vila de descendentes de colonos italianos, localizada na Serra Gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para tratamento de esgoto. Eles elegem uma comissão que é responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, dispõe de um montante de R$10.000 para a produção de um vídeo que fora repassado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Não tem recurso para o básico, mas tem para o supérfluo. Será que é essa a ficção? Oi? É o filme Saneamento Básico. Então, vamos lá. A situação A é verdade. Essa eu vi e fotografei. Só não vou falar quem é a casa, de quem é a casa e quem é o político, porque eu tenho preso o meu pescocinho, né? Mas está ali. A segunda também é verdadeira, tanto que foi rasa, como eu fiquei sabendo, foi lendo a coluna, o ensaio da Veja, do Cláudio de Moura Castro, com esse título. E a terceira é a única que é ficção, que é o filme O Saneamento Básico. Ainda assim, foi inspirado numa situação real. Quer dizer, foi inspirado numa situação que aconteceu, de fato, numa cidadezinha lá no Rio Grande do Sul. Então, vocês estão de parabéns, é a única que é uma obra de ficção. O que mostra
que bons exemplos nós não temos, né? Ou seja, é mais do que oportuna discussão ter a literatura, ter o livro, mas é esse o nosso desafio, é sair do conceito, é sair ter ganhado esse espaço que o tema sustentabilidade ganhou, é muito bom, mas a gente tem que sair agora do discurso para a prática. E aí é que eu queria, então, ligar com esse tema da educação corporativa. O que a pesquisa que nós fizemos mostrou? Vamos lembrar, essa pesquisa ela foi realizada em 2009, né? Ela abordava, pode ir mais um slide, ela tinha vários temas, grandes 16 blocos temáticos, né? Desde a caracterização até como que era a estrutura do SEX, a questão do alinhamento estratégico, que é o que diferencia, de fato, a educação corporativa do tradicional centro de treinamento. E, dentro desse bloco alinhamento estratégico, é que nós inserimos um bloquinho sobre desenvolvimento de competências para sustentabilidade. Eu não vou aqui falar de todos os blocos, mas eu vou sintetizar falando o que dava para perceber a partir dos resultados que precisava ser feito e das tendências e desafios. Então, o que precisava ser feito com relação a esse bloco alinhamento estratégico, né? O que há por fazer? Pode ir mais um, por favor. Então, aqui nesse bloco, o que a gente perguntava, né? Quais ações, se havia, aqui está só a síntese da questão, mas a questão estava redigida completinha, era basicamente isso. Se existiam ações educacionais direcionadas para desenvolver competências para a sustentabilidade e competências voltadas para o público interno, né? Era numa escala de Likert de 5 pontos, onde o 1 era o discordo totalmente, o 5 concordo totalmente. Então, dá para perceber que nenhuma média aqui está acima de 4. É tudo entre 3,5, 3,6, sendo que essa daqui 2,5. Ou seja, é um concordo pouco, nenhuma tem um concordo muito aí, né? Ou seja, os dirigentes do sistema de educação corporativa, que eram as pessoas que respondiam esse questionário, estão discordando que tem ações direcionadas para o público interno para desenvolver competências para a sustentabilidade, concordam menos ainda que tem ações direcionadas para o público externo, ações educacionais para desenvolver competências técnicas para a sustentabilidade e ações educacionais para desenvolver competências comportamentais. Ou seja, o que é um sistema de educação? Não quer dizer que as pessoas não possam desenvolver essas competências de outras maneiras que elas aprendem. As pessoas não aprendem só de uma maneira estruturada, mas o sistema é para isso, é para sistematizar. Então, o que esse gestor da educação corporativa está dizendo é o seguinte: olha, eu não estruturei ações para desenvolver essas competências, né, voltadas para a sustentabilidade. Aí, indo para os desafios e tendências. Deixa eu sair do meio dos fios para não fazer desastre. Indo para os desafios e tendências, né? Em termos de desafios, o que eles apontaram? Aqui eram questões abertas. Então, eles falaram, olha, desafios para a educação corporativa. Extensão da educação corporativa para as partes interessadas ou para os stakeholders, ou seja, ampliar, né, sair só do público interno, que vai lá de acordo com o conceito que o Sérgio Mancini explicou para vocês. Uma maior conscientização das lideranças sobre a importância da educação corporativa, a eterna questão da mensuração dos resultados
e alcance das estratégias relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, é interessante que, enquanto desafio, explicitaram a questão do desenvolvimento sustentável ligado à educação corporativa. E, com relação às tendências, uso contínuo de tecnologia e sistemas de informação, parcerias com outras empresas, inclusive formando universidades setoriais, integração entre as ações de educação corporativa e demais áreas da empresa, e isso, inclusive, depois a gente vai ver cruzando com as informações, por exemplo, da pesquisa do Sérgio Mancini, da tese dele, que foi sobre sustentabilidade, a gente vê, na área de educação corporativa, não se forma para sustentabilidade. Ao pesquisar sustentabilidade nas empresas, é feita muita coisa. Ou seja, essas áreas não se falam nas empresas, né? Então, isso reforçou, e isso aparece aqui nessa pesquisa, uma maior necessidade de integração da educação corporativa com as demais áreas. E aí não é nem só com a de sustentabilidade, com a de inovação também, né? E, como tendência, também aparece a educação corporativa como elemento indutor da sustentabilidade. Vocês veem que interessante? Aparece como tendência, aparece como desafio, mas o próprio gestor reconhece que ele não tem ações educacionais para desenvolver competências, tanto para o público interno e, pior ainda, para o público externo, né? Ou seja, não está fazendo a parte que deveria do ponto de vista do sistema de educação. Com relação à pesquisa, aí eu vou chamar você de volta. Eu acho que não há necessidade de esmiuçar o quadro, mas eu acho que é essa a ideia, né? Há práticas consistentes, né, Sérgio? Bom, esse é um artigo, na verdade, que eu fiz com algumas empresas, mostrando algumas práticas. Eu diria que as interessantes são grandes empresas, né? Essas 3 empresas são grandes. As interessantes estão aqui, ó, na minha opinião, as que ressaltam. Visão e missão sustentável, as 3. Né? Você viu que tem 2 multinacionais, né? Quer dizer, as 3 podem ser consideradas nacionais, mas 2 de capital nacional e uma estrangeira. Visão e missão explicitadas, a sustentabilidade está ali, quer dizer, deveria estar inserido na estratégia da empresa, né? A inserção propriamente dita da estratégia nas 3. Obrigado. É o dedão no... Indicadores, tecnologias, desde produção limpa, avaliação de ciclo de vida, e descendo aqui, engajamento, olha, nas 3, um engajamento razoável. Isso é, as partes interessadas envolvidas de alguma forma, ou de alguma forma alguém ouviu e tem um programa efetivo para atender demandas específicas das principais partes interessadas. E relatando o seu processo de gestão. Algumas, o GRI já estava aqui e já estava quase completo aqui. Então, com muitas práticas específicas de sustentabilidade. E, embora a gente, tanto na pesquisa de educação corporativa, a gente não identifique individualmente as empresas, aqui também não é o caso, mas a gente sabe que essas empresas são empresas que têm bons sistemas de educação corporativa, né? E, na verdade, é isso. Aqui tem boas práticas, mas esse sistema não conversa com o sistema de educação corporativa. Então, esse aqui é um ponto que fica bastante evidente. Precisa ter uma integração maior dessas práticas. Aqui é um outro trabalho, é uma outra tese do Herman, que fez a tese de doutorado dele lá sobre lá da FEA também. Aí era sobre gestão ambiental e internacionalização de empresas, não era sobre sustentabilidade. E eu só quero dar destaque, ele perguntava de algumas... ele aqui descreve algumas variáveis, né,
ligadas na área de gestão ambiental, ações realizadas pela área. Então, por exemplo, aqui dá para ver que formação de líderes tem aqui uma frequência aí até que expressiva, ou seja, estão preocupados, é uma ação dentro da área de gestão ambiental. Agora, outra variável que ele acaba identificando, baixo número de colaboradores capacitados, também dentro da mesma área, um obstáculo que ele acaba identificando, né? Então, é interessante porque reforça essa questão da formação. Quer dizer, como que vem essa mudança de comportamento se não investir na formação? E já estamos também falando, exemplos não necessariamente a gente, né, tem exemplos tão bons assim para inspirar as pessoas na mudança do comportamento. Falando sobre competências para desenvolvimento sustentável, e aí no capítulo do livro isso a gente trata um pouquinho, aqui eu não vou ficar lendo para vocês, mas aí é feita uma revisão de acordo com o Morin, né, das competências humanas para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, então, do saber o que é conhecer. As deles são mais genéricas, né? Estabelecer relações com o mundo complexo, complexidade da condição humana, enfrentar incertezas e a questão da ética, enfim, por aí vai. Depois a gente faz uma revisão também, pode ir para o próximo, que é o documento da década da educação para o desenvolvimento sustentável da Unesco, que aí é uma relação um pouco mais completa, né? Que aí vai desde da capacidade de questionar, julgar, de mover, de conscientização, mas aí entra em questões também das ciências naturais, aí dá para ver que já entra em conhecimentos também, tem um componente mais técnico, né? Também planejamento, pensamento sistêmico, enfim, aí é uma relação aí de competências, acho que bem mais completa. E de uma oficina, que é o próximo slide, de uma oficina que o Sérgio Mancini conduziu nesse fórum, a gente até ele me chamou, eu lembro que foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, junto com ele nesse Fórum de Sustentabilidade do SENAC, em 2008, com a participação aí de vários segmentos da sociedade, acabou gerando um documento com várias competências necessárias para o desenvolvimento sustentável. E aí é muito interessante, porque eu, por exemplo, gosto muito do filme Saneamento Básico, que eu acho que é um filme que é um recurso muito didático para aprender, eu acho, sobre essas competências, né? Quer dizer, a importância de mobilizar, de articular conhecimento interdisciplinar, consciência ambiental. Eu acho que ele acaba, na verdade, sendo um recurso também que a questão da ética, da flexibilidade, habilidade de diálogo com vários segmentos, com vários públicos, enfim, acabou, a partir desse fórum, deu também para tirar uma relação. Nós não tivemos a preocupação no artigo, né, Sérgio, e nem a pretensão de ter um denominador comum, mas algo dá para perceber a partir de todas essas classificações. Todas elas envolvem um grande componente atitudinal, sugerindo que as soluções de aprendizagem provavelmente devem conter um caráter vivencial forte, né, para que elas surtam efeito. O que nós estamos querendo dizer não é que curso não faça bem, né? Mas provavelmente eles sozinhos não terão o resultado esperado. Quer dizer, a importância de vivenciar, de ter projeto, de praticar,
vai ser muito importante para o desenvolvimento dessas competências comportamentais para a sustentabilidade. E aí, no final do ano passado, eu li essa matéria no jornal Valor Econômico e isso me deixou assim com um alerta vermelho aqui na minha cabeça, porque falava disso, que os CEOs ainda encontram dificuldade em buscar modelos sustentáveis. Então, é uma pesquisa que foi conduzida em parceria pela consultoria Accenture e pelo Comitê de Encorajamento à Filantropia Corporativa, né, que é um fórum internacional de executivos que reúne mais de 180 CEOs do mundo, e que chegou a essa conclusão. Olha, os critérios para identificar oportunidades de negócio econômica e socialmente sustentáveis não são os mesmos utilizados na hora de detectar oportunidades tradicionais de negócio, segundo 70% dos CEOs da empresa que utilizam modelos de negócio que aliam produtividade, inovação e práticas sustentáveis. Eu falei, que coisa! Ou seja, se os critérios não são os mesmos, de fato, lá, sustentabilidade enquanto um valor não foi incorporado, né? Porque se eu tenho honestidade enquanto um valor, eu não uso uma hora o critério honestidade para ver um projeto e outra hora eu não uso. Ou eu sou honesto ou eu não sou. Não é assim? Então, o que essa pesquisa mostrou é o seguinte, olha, a hora que eu estou olhando um projeto econômico e socialmente, eu olho com um critério. Ah, mas se é um projeto tradicional, eu esqueço aquele valor e eu olho com outro. Então, não incorporou o valor, né? Isso me deixou realmente preocupado, ou seja, ainda está da boca para fora, ainda está para inglês ver essa história, né? Enquanto o valor não foi incorporado. Com relação à formação de lideranças, aí foi um levantamento que o Sérgio fez também, com base aí no site do Aspen Institute. E aí é a coisa da cultura do americano, né? Porque o americano não deixa ao acaso. Ainda são os MBAs, dentre os top 100 MBAs, dos 10, 8 são instituições americanas, porque isso é muito da cultura do americano. Se eu quero formar, eu não vou esperar ao acaso que isso ocorra, eu vou inserir. Então, ainda não tem, né, Sérgio, na proporção do currículo que seria aí o ideal, mas, com certeza, são as universidades americanas que dão o maior peso na formação de lideranças para esse tema da sustentabilidade. Bom, e aí, no livro do Morin, dos 7 saberes necessários à educação do futuro, que não é um livro novo, né? Esse é de 2000, mas eu acho que nunca é demais a gente relembrar que já 12 anos atrás ele falava de inscrever, né, no ser humano a consciência antropológica, a cívica, a ecológica e a espiritual, quanto que isso seria fundamental para a gente formar todo ser humano. E eu acho que é isso. Se a gente quer ter a sustentabilidade mesmo como um valor, inscrever e formar em todas as pessoas e nas lideranças essas consciências. E da liderança educadora, o que eu queria, para terminar, é falar. E daí eu resgatei também uma pesquisa que não é nova, ela é de 98, mas é porque, às vezes, a gente esquece o que já foi pesquisado, o que já é sabido, né? Porque é isso. Se todos valorizam tanto o tema sustentabilidade, como esperam que as pessoas se comportem de acordo com os seus preceitos, se não são preparadas para desenvolver as competências relacionadas, né? Se a gente viu que, do ponto de vista de formação,
ainda é pouco que está sendo feito, e, principalmente, se não tem bons exemplos para se mirar. Estou falando aqui do Brasil, né? Então, aí é que eu acho que entra o fundamental papel da liderança educadora. E aí é que eu quis resgatar essa pesquisa do Instituto Gallup, que foi feita em 98. Só mais um pouquinho e eu termino. Essa pesquisa, que tem aí 14 anos, ela tinha 2 objetivos. Primeiro, saber o que as pessoas mais talentosas buscam no trabalho e como os executivos mais empolgantes encontram, desenvolvem e mantêm as pessoas mais talentosas. E aí, pesquisando mais de 100 mil funcionários no mundo inteiro, em várias instituições, eles começaram com 100 questões para diferenciar, chegando em cada empresa, buscando aqueles que tinham as melhores avaliações, os mais talentosos, e as piores avaliações. E dessas 100 questões, chegaram a 12 ou 10 que diferenciavam os talentosos dos não talentosos. Então, eu vou mostrar para vocês as 12 questões-chave. Primeiro, eu sei o que é esperado de mim no trabalho. Eu tenho os materiais e equipamentos que necessito para fazer bem o meu trabalho. Tenho a oportunidade de fazer o que sei fazer melhor no dia a dia do trabalho. Nos últimos 7 dias, eu recebi reconhecimento ou elogios por um bom trabalho. Meus superiores demonstram cuidado e atenção com a minha pessoa. Existem pessoas no trabalho que estimulam o meu desenvolvimento. A missão da empresa me faz perceber o quanto meu trabalho é importante. No trabalho, minhas opiniões são consideradas. Meus companheiros estão comprometidos em realizar o trabalho com qualidade. Tenho os melhores amigos no trabalho. E, nos últimos 6 meses, eu conversei com alguém sobre o meu progresso. O que dá para concluir, gente? Olha o que os brilhantes, os mais talentosos buscam no trabalho. É algo muito excepcional? Não. Eles buscam, e essa foi a grande conclusão da pesquisa, né? Que, na verdade... e no trabalho tem oportunidade para crescer e aprender. A grande conclusão da pesquisa, as pessoas talentosas precisam de grandes gestores. E um grande gestor, na verdade, é o que cuida desse relacionamento direto, né? Então, o empregado ele pode até entrar numa empresa por causa dos seus líderes fundadores carismáticos, do plano de benefício, do programa de classe mundial de formação. Mas quanto tempo ele vai permanecer e quão produtivo ele será, depende e vai ser determinado pelo relacionamento com seu líder imediato. E é esse acompanhamento no dia a dia que faz a diferença para o talentoso. Então, muitos, inclusive, diziam isso. Olha, eu prefiro trabalhar com um grande líder numa empresa com poucas políticas do que o contrário, com um líder medíocre numa empresa cheia de políticas, porque esse líder medíocre ele não faz a conversão dessas políticas se ele não tiver esse relacionamento, ou seja, é o líder imediato que faz a diferença na gestão dos talentosos, na gestão da inovação. É ele que faz a conversão, né? E aí é a lógica do modelo aí do aprendizado concêntrico que o Rancharan tanto difundiu recentemente, que é o modelo da GE, que a gente fala tanto, né? Ou seja, esse líder formador ele tem que delegar atribuições ao líder que está aprendendo em graus de complexidade crescentes. É dar desafio, é a tal da prática deliberada. Então, quando a gente falou que a vivência para a sustentabilidade é algo importante, é dar desafios que permitam as pessoas praticar, né? Então, criar desafios que proporcionem saltos de aprendizado. Então, o líder educador ele deve
demonstrar esse interesse pessoal de proximidade, né, na orientação dos líderes em formação, dar feedback específico, construtivo, em tempo real. Não adianta dar feedback depois de um ano, seja porque a pessoa fez algo errado ou porque fez algo positivo. Depois de um ano, aquilo já perdeu o potencial dela aprender, seja com erro, seja com acerto. Compartilhar experiências e dar exemplo a ser seguido. E esse é o papel do líder educador, é passar valor, é dar exemplo. E aí, eu queria, para finalizar mesmo, aí eu trouxe um exemplo trágico, né, recente, que eu acho que sintetiza um pouco, infelizmente, pelo erro, um pouco de tudo que a gente falou. Quer dizer, um naufrágio que gera um desastre ambiental de proporções desconhecidas, né, que foi um péssimo exemplo de liderança, né? Quer dizer, tropecei e caí num salva-vidas. Gente, onde que ele achou que isso ia fazer alguém acreditar, né? E o que é pior, né? Teve um erro do ponto de... Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas as evidências. Teve um erro do ponto de vista técnico. Eu viajei nesse navio em 2010, né? E quando eu conto isso, até quando na coluna do Estadão eu contei essa história, muita gente falou: essa foi só para gerar material para a coluna. Não, eu provo. Mas tirar um navio desse da rota precisa fazer muita besteira. Precisa fazer muita besteira, porque do dia lá do jantar com o comandante, a piada é essa: quem está lá tomando conta do navio? Porque está a tripulação inteira no jantar, né? Porque o navio, você não fez besteira, ele vai por GPS, ele vai... Quer dizer, para o cara tirar da rota, ele já precisou fazer bobagem demais. Não fez a bobagem sozinho, também convenhamos. Agora, ainda que tenha feito a bobagem técnica, a comportamental é que foi a pior de todas, né? Quer dizer, abandonar o navio e deixar todo mundo à própria sorte. Mas, como eu disse, quando eu escrevi que, mais do que tudo, no comando é coragem que você precisa, né? Porque aí é a questão da ética, mas eu também provei. Eu viajei no Costa Concórdia, mas a minha sorte é que ele estava de férias. Não era o Schettino, era o outro, ó. Era o segundo vosso comandante que estava lá. Ufa! Vai saber se eu ia estar aqui, né? Bom, gente, alguma tentativa aí de conclusões. Eu acho que, se a gente falou tudo isso, acho que o que a gente questiona é isso. Será que, de fato, as empresas têm preparado para atuar de forma sustentável? O que a gente conclui é que ainda falta essa preparação, de fato, e educação das pessoas, né? E aí não é conceito, é converter isso em competência. Dar destaque na formação de valores e competências para a sustentabilidade, maior integração entre o que faz a educação corporativa e a área responsável por sustentabilidade, formação de líderes exemplares nos 3 setores, né? Não é só no privado, mas é no público e no terceiro setor. A educação e ética são parceiras indissociáveis da sustentabilidade. E aí a sugestão final que eu faço. Eu acho que hoje pensar um projeto de carreira profissional passa necessariamente por pensar em desenvolver competências para a sustentabilidade, porque cada vez mais elas serão valorizadas no mercado de trabalho. E eu acho que dá para pensar em oportunidades individuais, coletivas, formais, informais, que favoreçam o desenvolvimento dessas competências.
É isso. Muito obrigada.